A paz do Senhor, querido professor, querido aluno. A você que já é inscrito no nosso canal, Espaço EBD, Deus abençoe. E a você que não é inscrito, já deixo para você também aí aquele convite, né? Para você estar se inscrevendo aí antes de nós estarmos começando a nossa videoaula comentada. E não se esqueça também de ativar o sininho aí para receber todas as nossas notificações em primeira mão. E também não esquece já também de aí deixar aquele like, né, para ajudar no crescimento do nosso canal. Hoje nós estaremos tratando aí das lições bíblicas dominical, né, que vem com a lição de número 12 de hoje, do dia 20 de setembro de 2020, Dia Nacional da Escola Dominical. Glórias a Deus, né? Nós temos aí como essa referência para nós, alunos e professores, né, amantes da escola bíblica dominical. Nós temos o nosso dia, que é o dia 20 de setembro de 2020. Glórias a Deus. Hoje nós estaremos tratando da lição de número 12, que vem com o tema Esdras e Neemias combatem o casamento misto. E é uma das lições da nossa revista aí, que veio com a edição especial com o tema Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Glórias a Deus, né? Nós vamos estar tratando então agora da lição de número 12, e o nosso textuário está lá em 2 de Coríntios, capítulo 6, do versículo 14, que diz assim: Não vos prendais a julgos desigual com os infiéis, porque que a sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Nossa verdade prática diz assim: o lar foi instruído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. Glórias a Deus. Casamento misto. Você sabe o que é o casamento misto? O casamento misto é aprovado por Deus. Nós acabamos de ver que não tem como a luz se misturar com as trevas. Mas o que seria o casamento misto? Será que Deus aprova essa união? Essas e outras questões nós vamos estar tratando aí, né, dentro desta lição, dentro desse contexto, e seguindo aí com a nossa lição. O nosso objetivo dessa lição agora é salientar o perigo das uniões ilícitas, né? Aquelas uniões que o Senhor Jesus não aprova de jeito nenhum. Ele acaba cancelando, né? Acaba, vamos dizer assim, acaba entristecendo o coração do Senhor, né? Então a gente tem que estar sempre observando se isso é aprovado por Deus. Nós temos que mostrar aí para os nossos alunos as consequências, né, das escolhas erradas. É isso que nós vamos estar aprendendo nesta lição. Eu e você, nós estaremos aí passando esse assunto aos nossos alunos, né, o que acontece, o porquê que acontece, né, se Deus aprova esta união. O nosso ponto central da nossa lição diz assim: a união ilícita é um perigo espiritual, né? A nossa parte da introdução vai nos mostrar agora, né, que nós devemos estudar o grave problema do casamento entre os judeus e as mulheres pagãs. Essa que é a união mista, né? E no caso, Esdras e Neemias começam a combater esse tipo de união entre o povo judeu, né? Que o povo judeu começa a se misturar ali com as mulheres pagãs, mulheres ali que não serviam a Deus, serviam a outros deuses. Veremos a enérgica ação de Esdras e de Neemias para solucionar esse problema, e também o que a palavra de Deus diz sobre o assunto, né? Nós vamos estar vendo aqui que no Velho Testamento o Senhor nos exorta sobre esta união, né?
E ele tem exortações suficientes que nós devemos não casar, né, com o povo que é fora da linhagem de Deus, fora do povo de Deus. Lá em Deuteronômio, né, capítulo 7, versículo 3 e 4, vai estar mostrando para nós essa orientação aí, que não foi permitido, não é permitido que o povo de Israel e que seus filhos casassem com os filhos, né, dos vizinhos, dos seus vizinhos, que não é permitida essa união. O Senhor não aprova, né? Os cananeus, os heteus, os jebuseus, os filisteus, os moabitas, né, os amonitas, os edonitas, os sidônitos e muito mais, para que não desviássemos dos costumes deste povo na adoração dos outros deuses. Então nós não devemos, né, estar misturando aí, como disse no nosso texto, no nosso texto áureo aqui da nossa lição, que não há como a luz se misturar com as trevas. Glórias a Deus, né? E nós vamos estar agora entrando aqui na nossa lição, que na lei de Deus diz assim: na lei de Deus aparece uma ordem: não façais concerto com os moradores dessa terra, nem tome de suas filhas e seus filhos. Então o próprio Senhor lá no Velho Testamento já nos exorta várias vezes para que nós não venhamos a misturar a linhagem do povo judeu com o povo pagão, né? Que os filhos dos judeus não viessem a casar com os filhos dos ateus, dos amorreus, né? E jebuseus, e não viesse se misturar a linhagem, né? Esdras, conforme a escritura nessa lição, ficou perplexo quando tomou conhecimento que o povo, depois de haver voltado do exílio, tomava mulheres dos povos dos gentílicos em redor, misturando a semente santa. Esse é o casamento misto. Nós vamos ver agora, né, a seguir as abominações dos povos. Esdras, ele chorou, rasgou seus vestidos e buscou com profunda dor a ajuda de Deus. Imagina a situação: você acaba chegando naquele lugar para falar da palavra do Senhor e se depara com essa situação. A mistura do povo de Deus com o povo pagão. Trazendo para os dias de hoje é a mesma coisa, os nossos jovens se misturar, né, com pessoas que não estão na casa de Deus. Esse é o casamento misto que nós estamos falando nesta videoaula comentada, ao qual eu e você nós vamos estar passando para a nossa sala de aula, para o nosso grupo ouvinte, que não é permitido por Deus. Não tem como a luz se misturar com as trevas. É isso que está querendo dizer nessa lição. E quando Esdras se depara com isso, aqui na nossa lição vai estar dizendo que ele chora amargamente, ele rasga suas vestes, né? E olha só o resultado desse movimento e a tomada da atitude da obediência à palavra de Deus. Olha a consequência dessa atitude que ele teve, gerou bons frutos. Nós vamos ver na nossa lição aqui, né? Nós vamos ver aqui que gerou bom fruto. Em Marcos, né? O livro de Marcos, eu vou deixar uma referência aqui, até eu estou olhando aqui. Em livro de Marcos, capítulo 10, do 8 ao 9, diz assim: e serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. É interessante falar desse versículo, porque quando nós falamos uma só carne, não tem como ser uma só carne se nós estamos em jugo desigual. Não tem como ser uma só carne se eu estou indo para a direita e o meu jugo desigual está indo para a esquerda. Não tem como. Não tem como eu querer ir para a frente e o outro querer ir para trás. Ambos têm que estar no mesmo sentido, no mesmo propósito. É por isso que nós deixamos aqui na nossa verdade prática, né, que nós temos que
receber essa instrução. Nós temos que ser instruídos por isso. Desta forma, que nós não se devemos se misturar com o povo que não é de Deus. Mas ele é bonitinho, eu vou conquistar ele para Deus. Eu casando com ele, eu consigo trazer ele para Deus. Para com isso, tá? Para com isso. É muito perigoso. Se a gente não estiver alicerçado na palavra de Deus, há um grande risco de você desistir da palavra, tá? Então a gente tem que estar se blindando a respeito disso. Nós vamos estar agora aqui entrando nos seus tópicos, seus subtópicos, que diz assim, no primeiro tópico: Esdras e Neemias combatem o perigo do casamento misto. Primeiro subtópico: a ira e a reação de Esdras. Quando Esdras foi informado que muitos judeus morando em Judá haviam se casado com as mulheres pagãs, ele ficou muito angustiado. Manifestando-se a sua profunda tristeza, rasgou seu vestido, sua capa e arrancou os cabelos, tanto da sua barba como de sua cabeça, e assentou-se atônito na praça. Ele ficou transtornado com aquela situação, decepcionado, né? A notícia e a reação de Esdras espalhou-se pela cidade e muitos se reuniram-se a ele. Na hora do sacrifício da tarde, Esdras dobrou seus joelhos diante do povo e orou a Deus. E todo o povo chorou com um grande choro. Quando ele chegou, ele mostrou essa reação. Isso daí causou um impacto naquelas pessoas. Opa, o que nós estamos fazendo? Estamos fazendo errado mesmo. Estamos indo contra a lei de Moisés, contra a lei de Deus. É isso que o povo entendeu. E olha só que coisa boa. Trouxe consequências aí essa atitude de Esdras, né? E nós vamos estar vendo aí quais foram as consequências que nós tivemos aí, né, na lição de Esdras, né, nesse exemplo que Esdras deu para aquele povo. Segundo tópico: o efeito da atitude de Esdras foi imediato. Secanias, um judeu bem conhecido e de que havia casado com uma mulher estranha, disse a Esdras, diante de todo o povo: agora, pois, façamos o concerto com o nosso Deus, de se despedirmos de todas as mulheres e tudo o que é nascido delas. Se separaram, conforme o conselho do Senhor e dos que o temem, no mandato do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Lá em Esdras, capítulo 10, versículo 3, tem uma referência boa aqui, né, falando a respeito disso. Disseram a Esdras: levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo, esforça-te. Esdras, capítulo 10, versículo 4. Terceiro subtópico: o arrependimento do povo. Esdras se levantou-se e ajuramentou a todos que fariam conforme as palavras de Secania. E o povo jurou. Ele colocou essa questão para o povo, né? Mas que o povo viesse também, né, a se comprometer a estar fazendo isso, essa nova aliança com Deus, né? Estivessem se separando daquelas mulheres estranhas, no caso mulheres pagãs, e vindo, né, trazendo aí a aliança novamente com Deus, né, restaurando aí as alianças com Deus, né, restaurando aí o pacto que foi feito com Deus e não desobedecendo à vontade de Deus. Vós vedes transgredido e casaste com mulheres estranhas. Fazei confissão ao Senhor. Apartai-vos das mulheres estranhas. E todos responderam-lhe: assim seja, conforme as tuas palavras nos convém fazer. Sobre este negócio foram postos
que Jonatas e Jazias, auxiliados por 2 levitas, eles receberam a incumbência de supervisionar o encerramento definitivo destas uniões pela lei de Deus. Nós vamos ver lá também uma situação bem interessante, né? Quando Abraão manda seu servo, né, buscar uma noiva para Isaac, né? E ele não manda buscar ali naquela redondeza, ele manda buscar no meio da parentela dele, né? Lá em 1 Samuel 15:22, nós vamos estar vendo essa história aí a respeito de Abraão que manda ir buscar uma esposa para Isaac, né? E aí no final ele encontra Rebeca, que é a parente dele, né? É da mesma linhagem dele. E isso é uma benção, né? Porque dá tudo certo quando a gente está quando nós estamos aí debaixo das bênçãos de Deus. A Bíblia diz para nós que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Abraão não quis misturar a linhagem, não quis bagunçar ali, né, a sua linhagem, ele não quis pessoas ali ao seu redor. Mandou buscar da sua linhagem. E deu certo, graças a Deus por isso, né, que o Senhor estava no controle de todas as coisas. Nós vamos ver aqui, né, que Esdras combateu o pedido da união mista com contundência, com qualidade, né? Ele fez isso com um caráter que ninguém teve. Ele se expressou de melhor forma possível para fazer a vontade de Deus. Nós estamos entrando no segundo subtópico agora, que diz assim: por que um judeu não devia casar com uma pagã? Por que um crente não deve casar com um descrente? Essa que é a realidade. Tá? Nós vamos estar entrando nessa lição agora, nesse tema agora, que é bem... se formos para trazer para a sala de aula, ele vai ser um assunto bem polêmico, tá? Primeiro, Deus havia proibido o casamento misto. Nós temos várias referências aqui muito boas, se você puder estar pedindo para os seus alunos aí estar lendo e vocês entrarem, né, dentro da palavra, não com um assunto paralelo, porque isso é um assunto bem polêmico dentro das salas de aula, porque as pessoas pensam que porque está amando, né, elas já podem ir se misturando com as outras pessoas. Não é bem dessa forma, né? Nós temos que estar aqui salientando aí nossos alunos, né, nossos filhos também, a estarem procurando pessoas que estejam debaixo das bênçãos do Senhor, porque, como disse, para que nós venhamos ser uma só carne, um só corpo, ambas as partes do corpo têm que estar no mesmo sentido. A desobediência a esta ordem de Deus era um ato de rebelião. A finalidade desta proibição era para evitar que o judeu viesse seguir religiões de sua mulher pagã, aquilo que eu falei na parte introdutória dessa aula, né? Para que nós não venhamos a abandonar as coisas de Deus, para que nós não venhamos a estar seguindo religiões aí estranhas, ou até mesmo se desviando do caminho do Senhor, né? Vamos lá. Segundo subtópico, a história de Israel registra vários exemplos das consequências nefastas do casamento misto. Vejamos: Salomão, filho de Davi, rei de Israel, o que construiu o grande templo de Jerusalém, contaminou-se por causa de casamentos com as mulheres pagãs, né? E diz assim: elas perverteram o seu coração e ele passou a seguir deuses estranhos. Salomão, né, filho de Davi. Então nós vemos aqui que não é só conosco que pode acontecer isso. Aconteceu isso com grandes homens da Bíblia, né? Aqui é o segundo exemplo aqui, né? Acabe, rei de Israel, casou-se com Jezabel,
princesa da Sidônia. Jezabel fortaleceu o culto a Baal em Israel e perseguiu os profetas de Deus. Nós vemos isso aí, né? Ela manda caçar todos os profetas daquele tempo e acaba sobrando só Elias. Deus proibiu a união mista entre os judeus porque a consequência dessa prática é nevasta, conforme a história de Israel mostra. Né? No Velho Testamento a gente vai estar vendo tudo essa situação aí. E o terceiro subtópico diz assim: a sobrevivência do povo judeu. Existem judeus até os dias de hoje porque, embora espalhados por quase todo o país no mundo, lá em Lucas capítulo 21 e 24 vai dizer isso, não se misturam com os povos no meio dos quais passaram a viver, conservando-se sempre separado. Este é o resultado da obediência e a orientação dada na lei divina, quando inspirou outras leis que reagem aos judeus em todo o mundo, os quais proíbem que uma pessoa judia se case com uma que não é judia. Isso daí se tornou uma tradição para eles, tá? Não tem como uma pessoa se misturar na linhagem deles. Não tem como a pessoa pegar e estar ali, né, misturado junto com eles ali. Interessante tratar dessa forma. Eles preservaram a linhagem deles. A preservação do povo judeu é considerado um milagre quando se aliam às tremendas perseguições que sofreram durante séculos em muitos países, como exemplo Espanha, Polônia, Inglaterra, por ocasião da Segunda Guerra Mundial, o nazismo na Alemanha. Olha, interessante falar sobre isso, né? Trazendo para esse período histórico aqui, a perseguição do povo judeu, né? Os nazistas, aquelas câmaras de gás matavam todos eles e o povo continuava mantendo, né, a lei do Senhor, não se misturavam, né? Mesmo assim o povo dele estava se devastando, mas só podiam se misturar judeu com uma judia, né? Não se misturavam as raças. A preservação do povo judeu é considerada um milagre, né? É um milagre. E nós vamos assim ver que Deus deixa para nós um exemplo básico lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18, que diz assim: não é bom que um homem esteja só, farei alguém para que o auxilie e lhe corresponda. Vou fazer alguém aqui que esteja no mesmo propósito, no mesmo pensamento e que auxilie ele nessa jornada. Não pessoas que venham para nos atrapalhar na nossa jornada. É isso que Deus está querendo dizer aqui nessa lição, né? Nesse tópico aqui. Quarto, a palavra final sobre o casamento dos crentes. Diz assim: a maior bênção que Deus deu à humanidade foi o envio de Jesus Cristo para ser o Salvador do mundo, mas no sentido material, a maior bênção que Deus dá ao ser humano é o casamento. Como falei agora, nessa referência de Gênesis 2,18, também encaixa nesse pedacinho aqui, né? Para que nós não venhamos andarmos só. Então por isso que Deus criou uma auxiliadora. Mais abaixo um pouquinho vai dizer assim: porque assim como o casamento na direção do Senhor enseja a possibilidade de uma felicidade sem limites, o casamento de um crente com descrente com a muita probabilidade para ser uma infelicidade. As consequências devastadoras, como disse aqui, né? A pessoa se casar com quem não é crente, porque vai acontecer dias aí, eu digo isso porque eu já acompanhei várias situações dessa forma, de mulheres estarem convidando seus esposos, né, para estarem indo para a igreja ou qualquer evento festivo nas congregações, e as pessoas não querem participar, ou mesmo num culto semanal, né? E outras também
de homens estarem chamando as suas esposas, suas namoradas, né, para qualquer evento dentro das igrejas, dentro da congregação, e não ter o apoio da mesma, né? É complicado tratar dessa forma, porque é isso que acontece. Então, a probabilidade de uma infelicidade é grande, né? É grande dentro da congregação, devido a esta forma, né? Devido a essa ocasião aí de a pessoa estar seguindo por outro caminho, não está mais tão interessada em estar ali junto com uma pessoa, né, frequente. E é isso que está querendo tratar desse ponto. Isto fala de uma perfeita união entre cônjuges, envolvendo o corpo, alma e espírito de ambos. Casando-se o crente com um que não é crente, pode naturalmente o corpo não obter uma união e uma parte da alma, mas isso é impossível que haja união de espírito, né? Então a gente tem que estar sempre atentando para essa situação, pois enquanto um pertence ao reino de Deus e o outro ao reino das trevas, que a diferença tremenda abre uma brecha muito triste na união, né? É isso que eu estou tentando passar para vocês aí, que o casamento é uma união total entre um homem e uma mulher, tem que estar entrelaçados, né? Não pode haver nada que separe esta união. E o último tópico aqui, o quinto tópico, que diz assim: espera em Deus. Findamos esse estudo sobre o casamento misto, aonde a palavra de Deus é muito clara neste apelo. Espera em Deus. Salmos capítulo 27, do versículo 14, e do capítulo 37, do versículo 7. Jovem, o seu desejo para ter um lar, experimentar a riqueza do amor de um companheiro ou de uma companheira é natural. Lembra-te do que Deus ouve a oração. Quando Eliezer orou pedindo a Deus que mostrasse quem seria a noiva de Isaque, recebeu uma gloriosa resposta. Glórias a Deus, uma escolha precipitada, olhando somente para o que há diante dos seus olhos, pode impedir que receba aquela ou aquele que Deus tem preparado para ti. Entrega, pois, a sua vida e o seu futuro a Deus, e faz o solidário e viva em família. Deus, que trouxe a companheira para Adão, poderá fazer isso por ti. Espera, pois, no Senhor, né? Ouça bem este conselho. Espere em Deus, né? Não queira se precipitar, né? Não queira aí avançar o sinal, não queira ultrapassar os seus limites, ou até mesmo querendo dar uma ajudinha para Deus, né? Nós sabemos aí as consequências dessas ajudinhas aí, o que acontece. Nós já demos vários exemplos aqui na nossa lição da Escola Bíblica Dominical, que isso acontece sempre aí quando a gente está querendo dar aquela forcinha para Deus aí e as coisas não saem do jeito que nós esperamos, né? Glórias a Deus por isso. E nós estaremos então fazendo aí também na semana que vem a próxima e última videoaula, né, desta lição aí. Nós já estamos chegando ao final desse trimestre e nós vamos estar tratando aí da vigilância, né, conserva pura a igreja, da lição de dia 27 de setembro de 2020. Essa daí é a nossa próxima lição. Nós chegamos ao final dessa videoaula, né, graças a Deus por isso. E lembrando você, se você gostou dessa videoaula, se você achou interessante, se você quer ajudar no nosso crescimento do canal, já se inscreve aí, já deixa aquele joinha aí para nos ajudar, né? Já compartilha nos seus grupos de Escola Bíblica Dominical, seus grupos de WhatsApp, suas páginas de Facebook, e nos ajude a crescer, ajude a melhorar, ajude nós a evoluir, né? Não custa nada você pegar e deixar um like para nós aí, estar ajudando no crescimento do canal como forma de gratidão, né? Graças a Deus por você, pela sua vida, né? E fiquem com Deus aí. Nós vamos estar aí
deixando aqui o nosso contato também para o nosso WhatsApp, o nosso Telegram, e assim vamos junto, caminhando aí, evoluindo a cada dia, se assim Deus nos permitir. Fique com Deus aí, até a próxima, se assim Deus nos conceder.